Exatamente. O Estado Islâmico, que o Rodrigo citou aqui, que todo mundo viu, né? Estado Islâmico, aquela coisa, o mundo inteiro assombrado com o que eles faziam. Quando eu estava lá, eles estavam começando ainda. No livro fala de um cara que era um cara que ficava na cela ao lado da minha, né? Isso é engraçado, inclusive. Nossa cela, eu fiquei preso numa ala, que era uma ala subterrânea no presídio, né? E só depois eu vim saber que era uma ala de presos não perigosos. Então o presídio tinha aqueles blocos grandes, né, tipo Carandiru, né? E tinha essa ala nossa subterrânea que eram só 4 celas. Na minha cela éramos eu e mais uns 20 caras. Nas outras celas também, das 4, né? Só que tinha uma cela que só tinha um preso. Nossa cela, a gente tomava água da torneira, uma água péssima, péssima, muito, muito, muito ruim. Na cela do meio, onde ficava esse cara sozinho, eu dormia no chão. Nossa cela tinha 3 beliches e uma cama. Tudo ocupado, né? Eu dormia no chão. Eu mais um monte de gente dormia no chão. A cela desse cara, que era só para ele a cela, tinha 2 beliches. E aí eu passei um dia assim, a gente não tinha acesso ao pátio. A gente andava só no corredor dessa ala. E aí eu, curioso, né? Passei assim, olhei pela portinhola de cima da porta. 2 beliches, uma TV de teto, passando um videoclipe da Beyoncé. Acho que era do Justin Timberlake. Um bom gosto. E esse cara de galábia, para quem não sabe, é aquela roupa do homem muçulmano, que é um vestidão, né? E aí eu vi uma coisa, sabe aquele desenho animado que a gente, quando é pequeno, a gente via? Tipo, o desenho olha para... O cara tá com muita fome, aí ele olha para alguém e vê um galeto. Quando eu olhei para a cela do cara, tinha um monte de garrafa PET de água mineral assim no chão. E eu tomando aquela água amarga, péssima da minha cela. Eu falei, cara, quem é esse sujeito, entendeu? Depois esse cara me chamou para conhecer, que ele soube que tinha um brasileiro, jornalista, ele quis me conhecer, entendeu? Então, me chamou na sala dele para me conhecer. E os guardas aceitaram isso? O cara mandava na prisão. Se o cara tinha água mineral ali... É isso, o cara mandava na prisão. Idiota, desculpa. Exatamente. Esse cara, o nome dele era Anansi. O Anansi, ele era contrabandista de armas. O cara vendia armas no mercado negro. Ele negociava armas com o exército rebelde da Líbia. Ele comprava armas da Líbia e vendia para o exército rebelde. Tinha muita grana, um cara influente, foi preso e ficava lá mandando no presídio. Digo, cara, eu falei aqui, né? A gente comia só pão sírio e ovo, de manhã, de tarde e de noite. Um dia que eu fui na cela desse cara para conhecer ele, para a gente conversar, fomos eu, o Amaro, né? Meu amigo que falava inglês, e o Anansi lá. A gente entrou na cela do Anansi para conversar. Daqui a pouco, Igor, chegou o agente penitenciário. Nunca esqueço disso. Bateu na porta e o Anansi autorizou o cara a entrar na cela. Quando o cara entrou com 2... Sabe aquelas bandejas de papelão, de prata, assim, prateado, de alumínio? 2 bandejas daquela, cada uma com um galeto no meio e arroz marroquino, amarelinho assim, em volta. Cara, foi o melhor jantar da minha vida, cara. A gente comia com a mão assim, um galeto e o arroz e tomando água mineral. Obrigado. E tomando água mineral, assim, uma coisa maravilhosa. E aí o cara contou a história dele, que negociava armas, que ajudava o exército rebelde. Ele já estava lá há muito tempo? Ele estava lá, acho que tinha 5 ou 6 meses. Tá. E isso modificaram toda a cela. Isso foi em 2012, né? E ia ter a Copa do Mundo no Brasil em 2014, né? Aí ele falou, não, adoro futebol, quero ir para a Copa. Eu posso te procurar? Eu falei, claro, fica lá em casa. Eu falei pro cara, se você for lá, fica lá em casa. Será um prazer. E aí a gente ficou lá essa noite toda, né? Conversando com o cara, jantamos, não sei o quê, e depois voltando para nossa cela. E teve uma cena legal nesse dia, que eu falei, cara, tomar água mineral depois de tantos dias aqui, nossa água é péssima. Aí ele falou, não, a água da torneira aqui não dá para beber, não. Ele falou. E aí quando eu voltei para minha cela, né, eu e o Amaro, ele me deu uma garrafa PET, né, de água para eu tomar. Aí eu falei, Anansi, eu só levo se você me der 6, né, a caixinha toda, né, para mim e para os caras lá também tomarem. Ele, não, aí não, só vou te dar uma. Eu falei, tá, então não quero não. Aí não levei, né? Porque se não puder levar para todo mundo, não quero não. Não levei. Chegou na cela, o Amara contou para os caras, né? O Anansi deu para ele uma garrafa, ele bebeu, mas ele não quis, só se trouxer para todo mundo. A galera aplaudiu, sabe? Os caras acharam legal a minha postura. Então teve muito essa que eu falei aqui, né? Essa coisa das relações humanas, né? Você conhecendo as histórias de cada um, né? E o curioso, cara... Eu tô bem curioso para saber por que alguns desses caras estavam presos junto com você, mas eu não vou perguntar porque tá tudo aqui. Tá. Né? Tá bom. Então tá, mas você ia falar algo curioso também. Eu ia falar isso, que é o seguinte, exatamente isso que eu ia falar. Uma coisa interessante, cara, que assim, ter sido preso
para essa experiência humana, foi ir para o livro, porque assim, não tinha ideia de livro. Eu fui lá fazer a matéria. Eu ia ficar lá uma semana e ia voltar, eu nem ia fazer um livro. Não? Só que ao ser preso e passar tudo que eu passei, cara, eu fui torturado, ameaçado de morte, sabe? Foi muito punk. Ao passar por tudo isso, eu passei a ter uma história única. Né? Até hoje, eu sou o único jornalista do mundo que entrou na Síria, na guerra, com visto de imprensa e foi preso pelo próprio país, pela Síria, e saiu. Então, ao ter essa história, eu fiz um livro legal, e aí o livro ficou legal por quê? Porque se eu ficasse solto, como era o meu plano inicial, eu ia ficar 3 dias andando pela cidade. O Rodrigo sabe como é que é o clima nessas situações. As pessoas na cidade, em Homs, na rua, no comércio, em suas casas, muito dificilmente iriam receber um jornalista estrangeiro para conversar na boa, por medo, porque o governo considera a imprensa estrangeira inimiga. Tinha um cara preso, por exemplo, comigo, que foi preso porque fala francês, ali naquela região, a Síria, Líbano, falam francês, muita gente fala francês pela colonização francesa. Tinha um cara que era corretor de imóveis, falava francês fluentemente e foi preso porque estava ajudando, estava trabalhando como um tradutor para um fotógrafo francês. Então foi preso por estar, segundo o governo, ajudando o inimigo. Então as pessoas na rua, ou em suas casas, ou no trabalho, não iam atender um jornalista estrangeiro para falar na boa. Até poderia falar um ou outro, mas não ia ficar comigo conversando durante 2, 3, 4 horas. Na prisão, a gente estava todo mundo trancado. Ninguém tinha nada para fazer. Não tinha para onde ir. Exatamente. E Você aí, conseguiu e as pessoas ali, gostam né? de falar de si, entendeu? Aí tem um jornalista estrangeiro conversando com as pessoas, cara, o Amar de tradutor, então assim, as pessoas me contavam suas histórias que não me contariam com aquela desenvoltura e confiança se eu tivesse solto na rua com eles, entendeu? Então o livro tem essa riqueza de depoimentos, de história das pessoas, que eu não teria se eu tivesse ficado solto. A cela que você tava lá é essa cela que a gente imagina, que é as barras de ferro, ou era essas portas fechadas? Cara, nessa ala nossa eram 4 celas, como eu falei, né? Eram 4 celas. E aí era uma cela de presídio normal, né? Como qualquer presídio. E aí era subterrânea, tinha uma grade, tinham 2 grades em cima, né? Nas paredes, lateral e ali atrás, uma porta de ferro, dessa grossura aqui assim, e em cima da porta de ferro tinha uma portinhola menorzinha, com uma portinha de correr assim. Aí o agente penitenciário, quando ia falar uma coisa na cela, ele abria aquela portinha, dava o recado e fechava, entendeu? E a gente, 1 hora por dia, os caras abriam as celas para a gente sair e andar no corredor. Essa cela não tinha acesso ao pátio. Tá. A gente saía das celas e ficava caminhando pelo corredor. Pô, e vocês eram os não perigosos. Os perigosos, então... Cara, nos blocos grandes, a nossa ala não tinha briga, não tinha confusão. Tem a coisa que o Rodrigo falou aqui da limpeza. Todos os dias, cara, sem exceção, de manhã, os caras acordavam e iam lavar a cela. Tiravam os colchões. Eu dormia numa estopa dessa fininha assim, tirava tudo do chão, colocava nos beliches, na cama, pegavam baldes com água, sabão, iam lavar o chão. Todo dia faziam isso, cara. Estava sempre muito limpo. Tem até uma questão religiosa do muçulmano. Para fazer oração, limpeza, ele se lava os pés. Por isso que, diferente de uma cela no Brasil, onde dificilmente teria uma torneira ali, né? Ali teria torneira, por uma questão até religiosa. Eles faziam, são 5 orações por dia, o muçulmano faz. Os caras faziam as 5 orações por dia na nossa cela. Todo mundo juntinho. Sendo que a primeira oração não é quando o sol nasce, é quando surge a primeira luz no horizonte, né? Ixi, não sirvo para ser muçulmano, não. Aqui tá o horizonte, antes do sol sair, quando ele vai vindo assim, a alvorada, a primeira luzinha é naquela hora a oração. Que geralmente é entre 4h30 e 5 da manhã. Cara, teve dia de eu estar dormindo, eu acordar na cela com os caras orando 4h30 da manhã, entendeu? E põe o tapetinho, tem que voltar para o lado de Meca. E o interessante é que, geralmente, a gente que é cristão, quando uma pessoa é muito religiosa, muito espiritual, você fala que ele tem o joelho calejado. Para eles lá é a testa calejada. Do chão. Porque ele põe a testa no chão e marca aqui mesmo, né? Quando você vê um sujeito muçulmano com um machucadinho aqui, saiba que ele é muito religioso. Aliás, eu queria até aproveitar e perguntar para o Cléster. Você não era muçulmano, você era o único não muçulmano ali. Quem pergunta é ele, você é convidado. Ele tá com medo. Já tá querendo pegar o tempo. Ele falou que sou sócio. Não, mas é porque eu tive essa curiosidade mesmo. Você falou que era o único não muçulmano ali, cristão ocidental. Como é que era essa relação? Eles
o fato de você não fazer as orações com eles se sentiam ofendidos? Cara, isso é uma coisa muito eles legal. Eles perguntaram sobre o profeta Jesus para você, alguma coisa? Isso é uma coisa muito bacana, que eu conto bem no livro isso, que é o seguinte. Quando eu fui preso, o que é que aconteceu? Eu fui preso numa situação muito louca, na rua, como eu falei, né? Os caras ficaram me ameaçando, apontando armas na minha cabeça, dizendo que eu era espião, gritando comigo em árabe, na rua. Cara, é tão estressante, chega uma hora que você quase pede para morrer, sabe? Tem até uma ocasião engraçada nesse momento. Eu na rua, em Homs, né? O mundo está acabando, bomba caindo, tiroteio, e eu no chão, na calçada. Já tinham confiscado minhas coisas, na rua ainda. E aí ficava ali uns 7, 8, 10 soldados, né? Do exército sírio, apontando armas para minha cabeça, gritando comigo em árabe. E eu dizia, eu não falo árabe, eu sou brasileiro. Bem calmo assim, né? E aí, um deles, depois de um momento, falou assim, ó, Brasília, futebol. Aí eu falei, futebol, gosto de futebol. Aí um deles falou assim, Barcelona ou Real Madrid? Eles perguntam a mesma coisa agora no campo. Quase todos mundo tá assim, Barcelona ou Real Madrid? Eu ficava ensaiando qual dos dois eu ia agradar com a resposta. Pois é. A mesma pergunta, vários. Não é fácil, Real Madrid, pô, o Vini Júnior joga lá. Aí eu falei, mas vai que ele gosta do Barcelona. Isso é 2012, né? Aí eu falei, Barcelona. E aí eles riam, e eu via que eles provocavam uns aos outros. Tipo, ó, ele gosta do meu, né? Do teu. Aí o outro cara falou assim, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí eu falei, Messi. Aí mesma coisa. Aí um terceiro cara falou assim, Maradona ou Billy? Eu falei, Billy? Deve ser Pelé. Aí o cara falou, Billy, The Black Guy. Aí eu falei, não, The Black Guy é Pelé. O nome do cara é Pelé. Pelé é melhor que Maradona. Beleza. Aí os caras ficavam rindo. Só que o louco, Igor, é que esse papo de futebol rolou com todos eles apontando armas pra mim, entendeu? Era assim, Maradona ou Billy? Os caras estavam tão presos, era tão natural estar ali com a arma na minha cabeça, que rolou papo de futebol e os caras ficaram assim em mim, entendeu? E aí o clima foi amenizando, né? Arrumaram um sargento que falava inglês, o Yassin, que ajudou pra caramba, não sei o quê, conversou, aí ficou tudo esclarecido, que eu não era espião, que era brasileiro, jornalista, tarará. Ele até me ensinou como eu ia chegar no hospital, que eu ia encontrar com o meu contato lá, o Canadian Hospital. Aí até falou, se você for aqui em frente, anda tanto, entra ali, eu já sabia até como chegar no hospital, eu ia a pé dali, entendeu? Tava tudo tranquilo. Aí chegou um carro civil, cara, sem placa, 4 rapazes muito jovens, sem nenhuma identificação, com roupas civis, saíram do carro, pegaram minhas coisas, me colocaram dentro do carro e saíram comigo. Milícia, né, velho? Aí eu falei, cara, acabou, né? Chorei, rodei. E aí a gente saiu dentro da cidade de Homs, 2 caras na frente, tem um motorista e outro rapaz, com minhas coisas com ele, minha mochila e as coisas com ele. Atrás, eu, entre 2 sujeitos, os 2 caras com arma na minha cabeça, aqui, assim, um aqui, e o carro passando por dentro da cidade, e eu vendo mundo acabado, gente morta em valas, garotos muito jovens, meninos de 13, 14 anos, com camisas de clube da Europa, Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, correndo pela rua com armas, dando tiro para o céu e gritando Allahu Akbar, que é Deus é grande em árabe, né? E eu saquei, eram garotos rebeldes, né? Avisando que a força militar, a milícia estava passando por ali, né? E aí, cara, eu vi aquilo e pensei, bem, os caras sabem que eu sou jornalista, estão me prendendo, estão me deixando ver tudo que eu estou vendo, inclusive o rosto deles. Uhum. Vão me matar, né? Aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça, no meu coração, a certeza de que eu estava vivendo os últimos minutos da minha vida, né? E aí comecei a recitar na minha cabeça um verso bíblico dos Salmos que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Comecei já, vou morrer, já estou entregando já a alma ao Pai, né? Beleza. Me levaram num prédio público, cheio de pôsteres do Bashar al-Assad, né? Um monte de foto do presidente. Aí esse cara que estava na frente, com minhas coisas no colo dele, minha mochila, saiu, me tirou do carro, e esse cara foi me conduzindo com um fuzil na minha nuca, para frente, para a esquerda, para a direita, para onde eu deveria ir, né? Ele não falava inglês. Esse cara me conduziu até uma porta, um pouco mais larga do que meus ombros assim, com uma escada só para descer. Parei na ponta da escada, dele para baixo, o cara me empurrou. Gol. Aí eu fui descendo na escada, né? E o cara na minha nuca. E aí, quanto mais descia, mais escuro ficava. E aí eu vi um negócio no fim da escada que parecia uma parede. Eu falei, acabou, né? Aí fechei os olhos
baixei a cabeça, fiz uma oração, entreguei a Deus e fui descendo a escada bem devagar, sabe? Com os olhos fechados. Tateando degrau por degrau, com os pés assim. Escuraço, não dava pra ver nada. É, fechei os olhos também, ficou tudo escuro mesmo, né? Sim. Aí eu fui descendo com a cabeça baixa. E aí, nessa situação, eu senti uma pancada na minha cabeça e eu vi um barulho. Pá! E aí, cara, quando eu falo isso nas palestras que eu dou, por exemplo, a galera ri porque é engraçado, mas na hora não foi, né? Quando eu senti a pancada na cabeça e ouvi o barulho, eu pensei realmente que era o tiro na minha cabeça. E tu vai morrer assim? Parece que eu tô vivo. A gente nunca morreu, né? A gente nunca morreu, não sabe o que não é. sei como é morrer. Aí eu pensei de fato que era o tiro do cara na minha cabeça. E aí deu um alívio, cara. Eu falei, nossa, acabou, que bom, né? Aí ainda pensei assim, ainda bem que foi rápido e não doeu, né? Aí fiquei parado lá com os olhos fechados e bem leve mesmo, cara. Aí alguém me empurrou. Aí eu falei, agora lascou, acabei de morrer, já tem alguém empurrando aqui já. E eu não abri o olho, fiquei lá de olho fechado ainda, né? Aí o cara empurrou, eu abri o olho já pra brigar com o anjo, né? Eu falei, quem é que tá aqui empurrando aqui? Quando eu olhei pra trás, cara, era o cara. E aí foi que eu vi que na minha frente não era uma parede, era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, sabe? A pancada na minha cabeça e o barulho que eu ouvi era a minha cabeça batendo na porta, que eu tava assim, né? Aí bateu. E ali atrás da porta tinha uma sala grande, era meio que uma delegacia improvisada, né? Ali fui torturado, foi um inferno, passei a noite toda algemado. E disseram que no dia seguinte eu ia ser solto, né? E aí no dia seguinte eu não dormi, obviamente, naquele estresse extremo, né? Não dormi. No dia seguinte, que eu deveria ser solto, me colocaram num caminhão baú, algemado, com mais um monte de presos, e levaram a gente para o presídio. E aí lá no presídio, a maior parte dos presos foi para os blocos, né, grandes, né? E eu e mais uns 10, 15, não lembro, fomos para essa ala subterrânea. Porra, de presos se a maioria foi para um lado e 10 ou 15 foram junto contigo, tinha uns 40 cara no baú, então, no caminhão. Tinha uns 30, eu acho. É? Tinha uns 30. Grande. Eu acho que uns 10 por aí, 15 fomos para a ala e o resto foi para outra. Tá. E aí, Caraca. quando a gente desceu, né, para essa ala subterrânea, eu tentando explicar para o agente penitenciário que eu não tinha feito nada de errado, que disseram que eu ia embora, não sei o quê. Falou um cara em inglês e o cara não falava inglês. Aí foi quando o Amar, que eu não conhecia, né, vi o cara naquele momento. Ele estava em pé quando a gente estava entrando novos. Eu soube depois, por exemplo, que a nossa ala era muito flutuante, a população carcerária. Entrava gente e saía gente todo dia. E aí, quando vai entrar novos presos, tem aquela curiosidade, né? Os caras abrem as celas e fica todo mundo na porta olhando quem está chegando. A única cela que ninguém abria a porta era do Anansi, do traficante de armas. Aí o Amar estava em pé na porta da cela, da primeira cela. E ele me ouviu falando inglês com o agente penitenciário. E viu que o cara não sabia falar inglês, né? Aí ele falou assim, posso ajudar? Eu falei, por favor, explica para ele isso, beleza. O Amar explicou para o cara e falou, ó, ele falou que teus documentos estão em Damasco, estão com o governo e vão esperar eles autorizarem a tua saída, mas que você deve ir embora amanhã. Eu falei, cara, vou dormir aqui então, passar a noite aqui? Ele falou, Eu falei, não tem condições, cara. Isso era tipo 4 da tarde. Eu tenho de ir embora hoje, não vai rolar, enfim. Aí eu pensei, bem, ao menos aqui tem um cara que fala inglês e que demonstrou que está a fim de ajudar. Vou ficar aqui nessa cela, né? Entrei na cela. Isso era umas 4 e pouca da tarde. Assim que entrei na cela, rolou uma curiosidade muito grande dos outros presos em relação a mim. Aí rolou meio que uma coletiva. Os presos faziam perguntas em árabe e o Amar traduzia, né? E aí perguntaram, você veio de onde, por que está aqui, veio fazer o quê, não sei o que, tará. E aí isso tudo eu falei para voltar para a pergunta do Rodrigo. Dos 20 e poucos presos que estavam lá, tinha só uns 4 ou 5 de galábia, que é a roupa do homem muçulmano. E quem usa galábia é o cara que é mais conservador, mais tradicional. Os jovens não usam, é muito raro, né? Jovens usar galábia, né? Usam roupas normais como a gente, né? Mas são muçulmanos. Então, quando o cara está de galábia, é porque o cara é mais conservador. E aí um preso desse de galábia perguntou se eu tinha religião. Aí eu falei, tenho. Só falei isso, tenho. Porque assim, eu tenho origem italiana, que é essa cara também de árabe, né? O rosto fino, narigão. E eu fui para lá de propósito, assim, eu sempre brinco, eu fui fantasiado de árabe, porque assim, eu peguei muito sol, fiquei bem bronzeado, barba grande. Então, tem foto minha no livro, você vai ver, eu parecia um árabe. Todo lugar que eu ia lá, os caras iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia. Aí, quando chegou lá na cela, esse cara perguntou, tem aí a foto? Você passou agora, não tem um caderno de foto? Aí, por aí, vê, tem uma foto minha aí, não tem?
Essa aí, ó. Eu tava assim lá, entendeu? Uhum. Isso aí, Igor, tem uma foto aí, o detalhe, é uma queimadura no meu rosto que o delegado queimou com cigarro para me Porra. obrigar a assinar um documento policial em árabe. Eu assinei um documento policial sobre tortura, cujo conteúdo eu não sei, mas enfim. Aí esse cara perguntou se eu tinha religião. Eu falei, tenho. Aí ele perguntou assim, você é muçulmano? Aí eu falei que não era muçulmano. E aí ele perguntou, qual a tua religião? Aí eu falei, eu sou cristão. E aí ele perguntou do Rodrigo, né? Isso, cara, foi fantástico. Eu falei que eu era cristão, no meio de 20 e tantos muçulmanos. Fiquei preso com esses caras naquele tormento, naquele inferno, durante vários dias. E em nenhum momento, cara, eu senti nenhuma atitude de agressividade de ninguém comigo, sabe? E teve uma coisa que foi muito, muito especial. Nesse momento, eu tinha acabado de entrar na prisão. Rolou essa coletiva, né, dos caras comigo, tinha falado tudo já quem eu era, de onde eu vim e tudo mais, inclusive que eu era cristão. Isso era, como eu falei aqui, umas 4:30 da tarde, mais ou menos. E aí chegou a hora, pouco depois chegou a hora da oração deles, que é quando o sol se põe. Eu, como já falei, eu sou cristão, mas tenho uma grande admiração pelo povo muçulmano, pela história deles, pela cultura, pela religião. Já tinha ido em vários países de língua árabe, alguns muçulmanos, já tinha ido em várias mesquitas, já entendi um pouco do ritual deles, da oração, chama Adhan, né? Uhum. E o Adhan é o cântico que precede a oração. Quem já viu o filme de mundo árabe, é muito comum os caras colocarem essa música, né, para ter o clima do muçulmano. Nas mesquitas, no minarete, eles... Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu la, né? E aí, o Amar, que naquele momento não era amigo meu ainda, né? Eu conheci o cara fazia poucos minutos, ele levantou, virou assim para o canto da cela e começou a cantar o Adhan. Aí eu sabia, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Os caras estão aqui nesse inferno, nesse tormento, e vão orar aqui. Enquanto o Amar cantava, o Rodrigo falou, tem o processo de limpeza deles, né? Vão se lavar, assar o nariz, lavar atrás da orelha, lava as partes íntimas, não sei o quê, para fazer a oração. E eu vi naquilo, falei, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Começaram a se organizar, né? Ali a posição para fazer a oração, não sei o quê. O Amar acabou de cantar, foi lá para frente do grupo para começar a oração. E naquela angústia que eu estava sentindo, eu fiquei muito afim de orar com eles, para sentir aquela energia boa da fé, né? Mas eu pensei, bicho, acabei de falar que eu sou cristão. Se eu for entrar aqui no grupo, vai dar uma confusão nos infernos, né? Capaz de ter briga. Aí eu pensei, mas, bicho, já estou aqui mesmo na merda, né? Assim, uma confusão a mais ou a menos, não faz nem diferença. Aí eu fui orar com os caras. Levantei, entrei no grupo, fiquei lá minha quieto, né? E aí na frente do grupo estavam o Amar e outro cara. Esse outro cara me viu levantando e entrando no grupo. Aí esse cara esticou assim o braço, andou um pouco para trás e segurou no meu braço. Eu pensei que ele ia me tirar do grupo. Ele me puxou para frente do grupo, para perto dele, e fez assim, tipo, olha para mim, faz os meus gestos. Eu sabia já um pouco como é que era, eu falei, beleza. Aí ele começou a fazer os gestos, né? A oração começa com uma repetição. O líder fala uma coisa, você repete. Então até ali eu estava indo bem. Aí depois para, os caras vão orando, né? E aí começa o que o Rodrigo falou, de agachar, colocar a testa no chão, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia fazendo isso com eles. Só que aí, quando entrou na parte da oração, que vai mais, né, em árabe mesmo, eu fiz lá todo o ritual, mas orando na minha cabeça em português. Quando acabou a oração, cara, eu estava muito emocionado, cara, porque foi muito forte, assim, toda aquela angústia, o sofrimento, depois aquela coisa de estar ali orando com eles, sei o quê. E eu senti muita vontade de chorar. Mas eu pensei, cara, não vou chorar aqui, sabe? Eu trinquei os dentes e senti o olho lacrimejando, mas assim, sabe, não chorei. E só que os caras viram eu emocionado. O Amar e mais outros dois caras, justamente o Adnan e o Walid. E aí o Amar e o Adnan, que viraram, tipo, o Amar foi o irmão mesmo, assim, o Adnan e o Walid viraram amigos muito próximos. Aí o Amar e o Adnan me viram emocionado e os dois caras vieram e me abraçaram, velho. Igor, aquilo fazia pouco mais de meia hora que eu tinha entrado na prisão, velho. Ninguém era meu amigo ainda, né? Os caras vieram por solidariedade, por generosidade, me abraçaram, me confortaram. E é o que o Rodrigo falou. Cara, eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu tenho plena certeza, infelizmente, que se você pegar um sujeito hoje no Brasil, de Galábia, com roupa muçulmana, e esse cara entrar numa igreja evangélica ou católica,
Não sei se ele vai ser espancado. Talvez até seja. Mas com certeza vão ficar olhando esse cara de cara feia. Não vai ser Eu acolhido. estou falando da minha religião. Aham. Com certeza vão olhar, no mínimo, vão olhar para esse cara de cara feia. Enquanto isso, isso estou falando numa igreja. Eu ia falar em inglês agora, pensando. Por outro lado, eu fiquei numa cela, num presídio, no meio da guerra, bomba e tiro na rua o dia todo, com mais de 20 muçulmanos. E em momento algum, ninguém sequer me olhou de cara feia, velho. Assim, e tem outra coisa que é o seguinte, Igor. A minha angústia lá na prisão era só minha. Porque eu sabia que meus pais, meus irmãos, meus amigos, estavam todos bem e seguros. Eles não. Além da agonia deles, da angústia deles, eles tinham a angústia de saber que seus pais, irmãos, esposas, filhos estavam na rua sofrendo, entendeu? E as pessoas foram boas comigo, cara. Tá? E a gente está vivendo um momento no Brasil, cara, muito difícil de essa coisa de ódio, sabe? Alimentada pelo presidente da República, cara. Um cara que... Tem vídeo, o cara dizendo tem que metralhar petralhada, sabe? Eu não sou PT, nunca votei na minha vida no PT, sabe assim? Para mim, Lula é um ladrão da pior qualidade. Mas o que esse cara faz, sabe assim? Bicho, a gente... Até falei, não sei, não foi contigo, foi com outro amigo meu esse dia falando. Cara, há uma semana a gente viu a notícia, um sujeito deu um tiro em outro dentro da igreja, cara. Sim. Que é isso, velho? Porque o pastor estava falando contra a esquerda, defendendo o Bolsonaro, e aí um irmão da igreja falou, mas isso eu não estou aqui para isso, não vim aqui ouvir política. Aí um outro, que era um policial militar, a paisana, estava armado. Por que é que leva um ser humano a entrar na igreja com um revólver, velho? Também não sei, O cara. que é que se passa na cabeça de um idiota desse? Aí o cara não gostou da colocação do irmão, né, da Bíblia, né, da igreja. O cara pegou o revólver e deu um tiro no outro. Dentro da igreja, velho. 2 evangélicos. Imagina se é um muçulmano que entra num lugar desse. É. E aí eu estou lá preso com muçulmanos e fui bem tratado, assim, senti amizade, solidariedade, generosidade parte deles, sabe? Tu ainda conversa com esses caras? O Amar teve uma coisa muito bacana. Eu saí da prisão, eles ficaram lá, né? Aliás, um dia que eu fui solto, esse anel aqui, ó, eu ganhei do Adnan. Tem uma foto dele aqui no O livro. Adnan, ele vendia anéis e chaveiro na prisão. Aí quando eu saí, ele foi me dar um anel. Eu já tinha um anel, que eu nem estava com ele na prisão, deixei em casa, que eu usava um dedo mindinho. Sem meu cheio de anel. Aí ele me deu um anel dourado, feio pra cacete. Eu falei, não quero isso não sei o quê. Eu achando que ele queria vender, né? Pô, o cara querendo te dar o anel e tu fazendo pois um pouco do anel. Vai dar um anel pra outro. Na primeira eu segurei, hein? Na primeira eu tanquei, já deve ter visto. Eu falei, vai dar um anel pra outro. Falei pra ele. Aí ele pegou outro anel, e eu joguei vôlei muito tempo, eu tenho o dedo aqui torto, tá vendo aqui mesmo, tá vendo? Aí o anel não entrou. Aí ele pegou esse aqui e foi colocar, e esse passou. Aí eu até pararam com aquela, tá bom, beleza, valeu. Aí eu falei, quanto é? Porque ele vendia anéis, né? Aí eu falei, how much? Aí ele não falava inglês, muito pouco. Ele falou, no, for you, com sotaque, né? For you. Aí eu falei, não, money, how much, for you, how much? Aí ele falou com sotaque, falou assim, no, for you, remember me in Brasília. Aí me deu o anel, beleza. E aí não tiro mais dedo, só tiro quando vou para academia. Então, cara, essa generosidade, sabe assim, essa bondade das pessoas, sabe? Quando eu saí da prisão, esses caras estavam numa alegria, velho, você não tem noção. Os caras ficaram realmente felizes porque eu estava indo embora. Eles iam ficar lá. Só quem estava saindo era eu, sabe assim? E às vezes, cara, eu falo também isso nas palestras que eu dou para empresas, conto essa história e faço essa analogia. Às vezes você trabalha com uma pessoa 5, 10 anos do seu lado, o cara é seu amigo, sai para beber, vai na casa, e aí sai uma promoção, o teu amigo é promovido e você é incapaz de se alegrar pelo cara. Você fica com raiva do cara, porque foi ele promovido, não foi você. Entendeu? E lá, só quem ia sair da prisão era eu, eles iam ficar lá, e os caras ficaram uma alegria, cara, tão linda, sabe? Porque eu estava sendo solto. E aí, quando eu saí da prisão, voltando à tua pergunta, eu dei por Amar o meu cartão, né? Da revista, que eu estava na época, na Isto É. Com o meu telefone celular e o telefone da redação, na minha mesa. Fui embora, eles ficaram lá.
Depois de uns 3, 4 meses, eu estava um dia trabalhando, o telefone tocou, eu atendi, era o Amar. Aí, cara, super emocionante, né? Meu irmão, mas tá, conversamos. Beleza. E aí, desde então, a gente fosse falando a cada 2, 3 meses, ele me ligava para ele, até que já faz um bom tempo, até desistir de ligar, eu fiquei ligando para ele, o telefone dele não atendia, nem em casa, nem no celular. Eu quero crer que ele tenha ido embora para outro país, com a mulher dele, não sei o quê. Mas o Amar foi o único com quem eu falei depois da prisão, dos presos, né? Mas eu fiz amigos fora da prisão, no governo da Síria, inclusive, um cara muito bacana, o Fadi. E até hoje sou amigo de um cara que, o vice-cônsul do Brasil, que era o vice-cônsul em Damasco na época, foi esse cara que me tirou da Síria. Eu saí da Síria, vê que coisa louca, Igor. Eu saí da Síria dentro de um carro oficial da Embaixada Brasileira. O motorista da embaixada, eu e o João, que é esse vice-cônsul, ele me levou de Damasco, porque do presídio me levaram para Damasco, né? Aí eu fiquei mais 3 dias lá em Damasco, sendo monitorado por um cara do governo da Síria, que é o Fadi, que virou também meu amigo. E aí, depois de 3 dias lá, o João, que é o vice-cônsul, foi comigo. Isso que o Rodrigo falou, de confiscar suas coisas, eu só tive minhas coisas, passaporte, máquina fotográfica, a filmadora, o celular, eu só tive isso de volta quando eu fui com o vice-cônsul do Brasil no Ministério da Informação da Síria, pegar minhas coisas, e aí no carro da embaixada a gente foi de Damasco até Beirute. Eu saí da Síria dentro de um carro da embaixada brasileira, cara. No fim das contas, tu ficou lá quanto tempo? 6 dias preso, mais? Eu fiquei ao todo, acho que 10 dias. Acho que foram 10 dias. Os 7, mais 10, 11 dias, por aí. Entendi. Meu pai. Caraca, que briga, hein, cara? Foi pesado o negócio, cara. Mas foi uma experiência que, sério, assim, por mais que tenha sido angustiante, sabe, pesada, sofrida, e foi bastante, o que eu falei, foi uma experiência humana muito rica, sabe, assim. E tem uma coisa que eu acho sempre legal falar, cara. Naquele momento em que eu tive certeza que eu ia morrer, porque não foi que eu achei, eu tive certeza que ia morrer. Eu cheguei até a achar que estava morto, né? O mais legal desse negócio todo, cara, é que naquele momento em que eu estava, né, com a arma na minha nuca, o corredor escuro, a escada ali descendo, eu tive certeza que ia morrer, eu não me desesperei, não surtei, não entrei em pânico, não me arrependi. Aquele pensamento que a gente tem às vezes, né, tipo, maldita hora eu vim para cá, para quê? Não, isso aí em momento algum passou pela minha cabeça, cara. Até porque eu fui para lá muito consciente de que podia acontecer aquilo, né? Estou indo para a guerra, cara. Então, assim, pode ser tudo, né? E, cara, em momento algum me arrependi. Nem, sabe, me desesperei. Eu estava muito tranquilo, sabe? Eu tinha muita clareza no meu coração, na minha mente, que, assim, estou bem com as pessoas. Quem eu amo sabe que eu amo. Quem eu tinha de perdoar, perdoei. Quem eu tinha de pedir perdão, pedi. Então, assim, estou aqui. Até pensei assim, pelo menos vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, sabe? Eu falo muito isso, porque existe hoje uma ideia que eu acho muito equivocada, que é bonitinho, mas não é verdadeiro, que é o seguinte: se você fizer algo com dedicação máxima do coração, vai dar certo. Não vai, amigão. Sinto informar, mas não vai. Muitas vezes você faz algo de coração, com honestidade, se dedica o máximo que você pode se dedicar e dá merda. Acontece isso, muito, Sim, né? É muito possível. Muito. É mais comum do que Pois a gente gostaria, pois né? é. A grande questão, Igor, é que assim, quando se faz algo realmente com um propósito verdadeiro no seu coração, com honestidade com você, com os outros, se der merda, você não se arrepende. O processo é mais importante, Sim, né? pode dar errado, mas você não se arrepende. Você sabe que fez o máximo que você podia fazer, você se entregou tudo que você tinha que entregar. Eu dei uma palestra recentemente, até falei isso com o Rodrigo no carro, com a Laura, a mulher do Rodrigo. Eu tive a alegria de fazer palestras para a seleção brasileira de vôlei. Masculina, há uns 2, 3 meses, e agora há uma semana a seleção feminina. Cara, eu dei a palestra para campeões olímpicos, campeões mundiais, entendeu? Eu joguei vôlei a vida toda, então, para mim, muito bacana estar lá com esses caras, e também com as meninas. E eu falei da história da Síria, né? Essa coisa que eu falei da analogias com o mundo corporativo, eu adaptei também para o mundo esportivo, né? Que é a mesma coisa, né? E falei muito sobre isso com eles. Cara, os caras são campeões olímpicos, campeões mundiais, entendeu? E é lógico que nem sempre ganharam, né? Esperem também, né? Só quando você perde, sabendo que entregou o máximo, né? Se você se dedicou tudo que você tinha para dedicar, você não fica frustrado, você fica triste. Você quer ganhar, lógico.
Mas você perder faz parte da vida, né? Do esporte, do trabalho, em tudo. O grande ponto é esse, cara. Você pode se dedicar, você pode dar o máximo de si e pode dar errado. Mas se você faz isso com um propósito verdadeiro, mesmo que der errado, você não se arrepende. Esse é o ponto, entendeu? Tu, no fim das contas, lá tu ficou sabendo o que estava escrito no documento que tu assinou, cara? Nunca soube. Tu nunca soube nada, né, do que aconteceu. E isso é sério, porque, cara, tem uma assinatura minha. Na verdade, não assinei. Foi uma das loucuras que eu fiz. Escreveu qualquer coisa lá. Eu coloquei meu nome só. Não assinei. E foi loucura porque naquele momento eles tinham confiscado já o passaporte. Então eles sabiam. Se ele fosse comparar, iam ver que eu não tinha assinado. Mas, felizmente, não assinaram. E eu falei para a embaixada, falei, cara, existe um documento, papel timbrado da polícia da Síria, que eu coloquei meu nome lá. Fizeram minha foto, sabe aquela foto de preso? De frente, de perfil, com uma coisinha assim, um número lá. Fizeram isso. E eu não sei o que é que está naquele documento. Eu pedi para a embaixada, pedi ao governo da Síria o documento para a gente saber. Eles pediram e o governo não deu. Até queria colocar no livro a imagem do documento, dizer o que é que estava ali dizendo e não sei.